Immanuel Kant dizia: a moral propriamente dita não é a doutrina que nos ensina como sermos felizes, mas como devemos tornar-nos dignos da felicidade. Com essa frase, Immanuel Kant, para quem não sabe, era um filósofo prussiano, que viveu no século XVIII para o século XIX, morreu no século XIX. E Immanuel Kant nos transmitia esses preceitos morais, né, que eu considero assim fundamentais. Hoje, quer dizer, ontem pela manhã, né, e agora são exatamente 3 horas da manhã, de vez em quando eu acordo essa hora assim sem sono, né, quase 4 horas da manhã, e eu acordo sem sono e pensando, elocubrando, né, principalmente porque essa é a hora que eu me contacto com meus guias, meus mestres, os amigos espirituais, né? E para mim é fundamental essa hora. Essa é uma hora que é bem produtiva para mim. Não é insônia não, tá? Eu vou dormir bem cedinho e fica até essa hora. Bom, eu fico imaginando, certo, se eu não tivesse lido e estudado toda essa mudança da consciência e não tivesse me conscientizado disso tudo a tempo. Da vida, da forma de viver, do pensar no outro, do pensar em coisas positivas, de começar a pensar em forma de ajudar ao invés de prejudicar as pessoas. Eu fico imaginando como eu estaria nessa época. Dou razão a todos aqueles que estão passando por uma situação difícil financeiramente, né, e que não estão podendo sair de casa, né? Dou razão aos que defendem que deve-se ficar em casa para não transmitir o vírus. E eu fico muito contente ao chegar a esses dias da pandemia e não ter me dobrado a parte financeira. Não que eu não tenha problema com isso. Eu tenho uma empresa, essa empresa está fechada, nós temos um estacionamento em sociedade com o meu irmão e com o meu cunhado, uma empresa, né, um estacionamento, e como vocês devem imaginar, está fechado nessa época, nem carro tem na rua, quer dizer, se tem carro, mas não tem lugar demais para estacionar. O movimento está muito fraco e não valeria a pena abrir, né? E nem poderia abrir porque está tudo fechado por ordem da própria prefeitura, não pode ser aberto, né? Bom, graças a Deus que está lá fechado, os funcionários estão preservados. Então, de certa forma, eu tenho uma consciência tranquila em relação a tudo isso, né? Consciência tranquila de que eu me mantenho em casa, de que eu não me dobrei às questões financeiras, embora saiba das consequências disso nesses dias, né? Porque na realidade está mais próximo de terminar essa pandemia, né? Daqui mais 30 dias, 40 dias isso tem terminado. E a gente vai ter que reconstruir a vida. É uma situação muito difícil para muita gente, eu concordo plenamente. Mas também fico muito feliz de não ter me dobrado a essa questão financeira, de não ter sido teimoso, porque é nessa teima que a gente termina contaminando as outras pessoas. E eu fico sinceramente imaginando se eu tivesse de alguma forma pego o coronavírus, e eu posso até pegar hoje para amanhã, de ontem para hoje mesmo eu me senti meio febril, deu umas torcidas e tal, mas graças a Deus não foi nada, passei o dia hoje tudo bem, ontem, né, tudo bem, de até ontem para ontem, né, e estou bem, dormi bem, essa coisa toda, então eu acho que não é nada, mas bom, eu fico imaginando eu ter pego uma coisa como essa e ter ido, sei lá, trabalhar, ter ignorado os avisos, ter feito alguma coisa desse tipo e ter a culpa na minha alma de ter transmitido algo para alguém por ignorância, por ideologia política, por pensamentos tantos que as pessoas estão tendo. E eu, por favor, gente, eu não estou aqui ignorando nada, né, a situação. Eu fiz logo uma ressalva no começo, entendo demais a situação, entendo porque eu mesmo estou passando ela, tá certo? Mas ao mesmo tempo vendo que não adianta absolutamente nada, sei lá, tá no mercado e tá ao mesmo tempo levando a doença para os outros. Eu já tenho 54 anos,
Se eu pego uma doença como essa, com certeza vai complicar um pouco por conta da idade, né? Não sou idoso, não sou considerado idoso, mas estou lá nas portas, né? E como é, mas eu iria levar o quê? Eu perdi meu pai há uns 50 dias atrás, 60 dias atrás. Eu ia levar também para minha mãe. Provavelmente ela não iria aguentar esse vírus. Eu iria levar para as pessoas que estão ao meu redor. Alguém nessa cadeia toda aí pereceria, né? Morreria. E como ficaria a minha consciência nisso tudo? Eu posso até desencarnar do Covid, mas e posso até ter meus arrependimentos quando chegar no plano espiritual por outras coisas, mas por isso aí eu não tenho, né? Eu tô com a minha consciência limpa em relação a isso, né? Então eu vou chegar lá muito bem, obrigado. E na realidade eu acho que foi para isso que nos chamaram em relação a essa pandemia, para que nós separássemos o que era importante verdadeiramente do que era efêmero e passageiro. Porque, veja, uma situação financeira sempre se recupera. E aí vocês vão concordar comigo. Lógico que se recupera, né? Por pior que seja. Tantas pessoas faliram e reconstruíram sua vida. Tantas pessoas ficaram numa situação muito difícil e recomeçaram. Já a vida, essa não se recupera. Então, eu me sinto muito bem, graças a Deus, por mais assim preocupado que eu esteja com toda a situação, mas eu estou me sentindo muito bem de não ter me dobrado ao desespero financeiro, né? E ter compreendido toda essa situação de forma muito clara e muito ampla, sem fanatismo, sem ideologias, sem comentar bobagens na internet, sem me dispor com meus amigos, sem entrar em atrito. Então, assim, eu considero isso um salto quântico na evolução, né? Porque quando a gente apenas fica calado para não transmitir coisas ruins para as pessoas, já é de uma utilidade fantástica para o universo, né? Se a gente não provoca pânico, se a gente não estimula a cisânia, a arenga, né? Os problemas de relacionamento, se a gente só faz isso e não faz nenhum movimento além para poder, sei lá, resolver o problema, você pode não ter participado de uma campanha solidária, não ter juntado comida, mas você ficou quietinho, você ficou na sua, você não comentou nada de ruim, você quando colocou alguma coisa na internet, colocou para beneficiar, né? Não para estimular o ódio, nem para poder estimular guerras políticas, nem nada, mas você foi uma pessoa que ficou na sua, tranquilo. Quer dizer, ficar calado nesse momento já é uma grande vantagem. Eu vim exatamente para poder falar sobre isso, porque a gente é acordado essa hora da madrugada, né? Nós que temos essa sensibilidade, essa paranormalidade, somos acordados com essas ideias na cabeça. Então, se eu não viesse falar com vocês nesse momento, 4 horas da manhã agora, 10 para as 4, eu não falaria mais, ou então não lembraria, mas isso veio muito vívido na minha mente, como um tranquilizante, né? Uma forma de nos tranquilizar da nossa própria consciência. Eu acho que o estado de felicidade é exatamente esse. É quando a gente se olha no espelho e diz: eu não tenho nada a temer, eu não devo nada a mim mesmo, nem ao universo. Isso é estado de felicidade. E aí vocês me perdoem o alongar da conversa, mas são coisas que a gente sempre tem em mente e sempre pensa assim: puxa vida, que bacana que para prejudicar eu não fiz nada. Se eu não fiz nada para ajudar muito as pessoas, eu também não prejudiquei absolutamente nada, nem com minhas opiniões, nem com meus ímpetos, nem com meus arrobos, nem com minha falta de pé no chão, nem com meus egoísmos, com minha falta de humildade. Nada disso eu fiz. Então já está bem pago aí o processo. Beijo no coração, paz e luz, juízo, né? Todos nós.